Nasceu, cresceu e vive em Braga. Na sua cidade e no seu país, é estimada e reconhecida por ser parte da geração de atletas que levou o atletismo à roda de interesses mediáticos e populares. Conquistou títulos nacionais, europeus e 3 presenças em Jogos Olímpicos e, segundo a própria, sobretudo um grupo de amigos que considera família. A mensagem que salta do seu discurso é a de força e humildade. Albertina Machado está no Jogo de Palavras. Albertina Machado está no Jogo de Palavras. Albertina, obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada pelo vosso convite, é um prazer estar aqui e vamos... Vamos falar um pouco de si e também daquela que foi a sua carreira. Não temos muito tempo, com certeza, para abordar todos os assuntos importantes que levam uma atleta a atingir o nível que a Albertina atingiu. Mas vamos começar aqui de uma forma cronológica. Nasceu em Braga, certo? Sim, nasci em Braga, mais propriamente em Celeiros, que é uma aldeia aqui muito próxima. E sempre cresci aqui. E sempre viveu em Braga, nasceu e viveu em Braga. Sim. Como é que pode descrever aquela que foi a sua infância, para tentarmos perceber também um bocadinho A minha infância foi uma infância feliz. Tenho 8 irmãos, uma família grande e então, portanto... Não havia momento estéril naquela casa? Não havia. E então foi aquela infância feliz, com muitos irmãos, muitos vizinhos, crescemos na rua a brincar, como antigamente. Sim, que era muito bom. Sim, e então fiz a minha primária, fiz o meu ciclo e foi no ciclo que me despertou o atletismo, o desporto. Então começou bem mais cedo do que aquilo que eu pensava, eu ia lhe perguntar de seguida. Sim, mas entretanto, depois aí é que eu me apercebi do desporto, entretanto depois fui para o secundário e depois mais tarde é que eu me dediquei ao atletismo. Mas a minha infância foi uma infância muito feliz. Já depois da escola secundária que começa de facto a dedicar-se ao atletismo? Sim. Em que local da cidade? Em Braga, onde começam os seus primeiros treinos? Sim, em Celeiros, na minha aldeia. Foi as minhas primeiras competições, porque nós íamos às competições sem treinos, não é? Não pertencia propriamente a nenhum clube? A nenhum clube. Era a nível de um... Não era um clube, era uma associação que tinha... uma associação recreativa que começou a participar nessas provas após o 25 de Abril. Era assim? Sim, eram pequenas associações que até se foram mantendo mais ou menos, nos locais menores, não é? Sim. E já aí começava a ganhar prémios desde cedo? Sim, aí comecei a participar nas provas. Ia com os meus irmãos, eles também corriam. Mas depois não enverdaram pela carreira desportiva, mas começaram também a participar nessas provas e foi nessas provas que eu comecei a perceber, não é? A perceber e a gostar e as capacidades que tinha. Comecei a ganhar os prémios, a ficar em primeira e isso depois aí nessas provas despertam os clubes e foi o que aconteceu. Chamou a atenção de um clube. Sim, havia um clube que já tinha uma equipa bem formada, com treinadores, que era o Patrimonense e a partir daí então fui para esse clube. Mas foi dessa forma que começou a minha carreira. Em que década mais ou menos é que começa neste Foi na década década 78, 76. Sabe porquê que eu pergunto? Porque realmente são poucos. O atletismo é uma das modalidades que começa a atrair interesse e que é possível começarem a ser feitas provas, assim como o ciclismo, além do futebol. Sim. São das primeiras modalidades a atrair. Eu penso que era porque também não eram necessários muitos recursos financeiros. Sim, financeiros e é fácil correr. Não precisa de ter uma equipa grande, ter horários rígidos. Isso, a estrutura também, a estrutura, não é? Sim. É fácil o local de treino, não precisamos de coisas, não é? Claro, mais sofisticadas. Também. E é uma modalidade fácil de praticar. E então, tudo que motiva o atleta, não é, a entrar no atletismo é competição.
Nós vemos agora os runners. É, o chegar primeiro, não é? Não Quem é? chega primeiro, Os runners é o prazer assim. de correr, de fazer exercício e depois a competição. A competição é fácil. Claro. Mas voltando um pouco atrás ainda, Sim. quando me falava da escola, fiquei com curiosidade de lhe perguntar se tinha algum sonho, imaginava assim alguma profissão que não o desporto? Em jovem, tinha algum objetivo? Sim, eu sempre gostei muito de desporto e o meu objetivo era ser professora de educação física. É desde pequenina que eu gostava de ser professora de educação física. E pronto, foi uma coisa sempre, era o meu sonho, porque eu sempre fui, como antigamente nos chamava, Maria Rapaz, sim, não é? Porque eu saltava, pulava e fazia, gostava de jogar à bola, gostava de fazer desporto. Nós jogávamos ao elástico, tudo na rua, porque não havia pouco trânsito, não é? Jogávamos com os amigos, tudo isso na rua. E então o meu sonho era ser professor de educação física. Entretanto, fui para um escritório, comecei a crescer, estudei e não se concretizou. Porquê que acredita que não se concretizou esse seu sonho? Uma vez que até se dedicou de uma forma tão verdadeira, não é? Ao desporto. Pois, porquê? Porque depois, como entretanto comecei a treinar, a dedicar-me ao atletismo, acabei por pôr os estudos um bocado de lado, claro, não é? E então, ao longo da minha vida terei formações de desporto, cursos de desporto, mas não académico. E então acabou por eu, neste momento, estou a exercer uma profissão que gosto, ligada ao desporto, sem... É um sonho que se realizou assim mais tarde, digamos. Mais tarde. Realizou-se esse sonho, porque eu, entretanto, também comecei, portanto, já estou a avançar, não sei se é esse o... Não, porque, entretanto, eu trabalhei no escritório durante 5 anos e como tinha muito pouco tempo para treinar, aproximava-se uns Jogos de Atlanta, de Los Angeles, que eram em 84, sim, e eu tinha potencial para poder estar presente. Então, com a autarquia de Braga, que na altura era o presidente da Câmara, o Mesquita Machado, forma de eu entrar para trabalhar na Câmara. Então trabalhei como crianças nas escolas primárias, a motivá-los a praticar desporto, fazer atividade física. Eu acho que esse seu sonho foi-se realizando de diferentes formas. Sim, e comecei a trabalhar com crianças nas escolas primárias. Então aí dava-me possibilidades para poder treinar e para poder fazer uma coisa que eu gosto, desenvolver uma profissão. Constante, trabalhar com crianças tão novas, ou já cedo consegue perceber aquelas que possam ter mais ou menos talento para o atletismo? Sim, consegue-se ver. Novas consegue-se ver, conseguem-se. Há crianças que nunca conseguem ser. É assim, no atletismo há várias modalidades, não é? Há várias especialidades, desde os lançamentos, dos saltos, é uma vantagem. Uma pessoa gordinha, certeza que se entra para o atletismo nunca pode ser... Para uma modalidade que seja necessária leveza, não é? Sim, não pode ser uma pessoa que vai fazer uma corrida de fundo, não é? Mas pode ser um bom lançador, não é? É a vantagem que tem o atletismo. Mas nós vemos quem tinha performance para ser um bom atleta, porque tem que ser uma pessoa ágil, uma pessoa dinâmica, uma pessoa que goste e com essas... E que também aceite disciplina, não? Sobretudo. Sim, disciplina é mais tarde. Mais tarde que nós precisamos ser mais disciplinadas, mais regradas. Mas enquanto crianças elas têm que brincar, saltar, pular, fazer de tudo, gosto. Sim, gostar de desporto, gostar de brincar, de saltar, de ser felizes. E depois, mais tarde, aqueles têm que ter as regras e saber se querem, se gostam, e a partir daí dedicar-se. Em ser regrada, disciplina, satisfaça-me esta curiosidade. Em 1971, penso que é esta a data, se é que a minha pesquisa está correta, muda para o Futebol Clube do Porto. Sim. Estava num pequeno clube em Braga. Sim, estava no Patrimonense. No Patrimonense. Foi esse clube que me conheceu a fazer as provas populares
que já tinha uma equipa formada, que já tinha um treinador e me convidou para ir para essa equipa. Estive lá um ano, entretanto fui ao Nacional de Estrada, Nacional de Corta-Mato, essas provas, Futebol Clube Porto. Já tinha lá a Aurora Cunha, já tinha uma equipa bem melhor e convidou-me. Sim, sim. E com o mesmo treinador. Entretanto, convidaram-me para ir para o Futebol Clube Porto. E estive lá. Porquê é que se deu essa mudança? Exatamente porque as suas capacidades tinham que ser melhor aproveitadas? Sim, nessa altura porque o Mário Silva treinava também em Braga e fomos convidados os dois. E então, porque era um clube maior, é assim, quando há um clube com melhores condições, que nos permite sermos melhores atletas, que nos dá um treinador com outros conhecimentos, nós queremos avançar. E foi o que aconteceu comigo. E conseguiu beber da sabedoria da Aurora Cunha? Ainda teve convívio suficiente? Sim. Porque é mais velha, a Aurora Cunha. A Aurora Cunha é ligeiramente mais velha e era uma atleta muito, muito talentosa. E então nós fomos eu e Mário Silva, treinar com o professor Fonseca e Costa, que era o professor da Aurora. Só que lá está, é uma das dificuldades que nós tínhamos, porque nós trabalhávamos, nós só íamos treinar ao Futebol Clube Porto ao sábado à tarde. Chegou a correr ao mesmo tempo que os jogadores de futebol, tal como a Aurora Cunha? Não, porque era o sábado à tarde e então estava o Fonseca e Costa à nossa espera e eu e o Mário Silva a treinarmos sozinhos os dois na pista, que ainda era de cinza, lá no Futebol Clube Porto. Sim. E então estive lá uma época. Entretanto, vim para o clube do meu coração e nunca mais saí. Exatamente. E ainda no Porto, chegou a atingir algum título? Eu sei que esteve lá há pouco tempo. Sim. Não sei se o suficiente. Sim, não. Mas algum título significativo, não. Fomos uma vez coletivo, sim. Fomos campeões nacionais de corta-mato. Mas individual não. A minha carreira depois começou mais... Título, depois também vai conquistar no Sporting Clube Braga. Sim, depois vim para o Braga e fiz a minha carreira toda no Sport Clube Braga. Sem professores, não posso deixar de fazer esta pergunta. O nome que referiu do Futebol Clube do Porto é de facto muito importante, apesar de hoje em dia, tristemente, não ser uma pessoa muito falada, mas foi muito importante no atletismo no Porto. Foi. Mas em Braga também temos. Sim, e uma mulher. Sim. Chegou a treinar com a Sameiro Araújo. Sim, sempre foi a minha treinadora. Foi sempre a Sameiro. Sempre a Sameiro. A Sameiro sempre foi a minha treinadora cá em Braga. Ela é conhecida por... dizem que tem o toque de Midas, não é? Sim, na boca do povo, é assim sim, é uma pessoa muito dedicada. É isso que eu lhe ia perguntar. Para quem passou pelos treinos, não é, de Sameiro Araújo, que é hoje a vereadora do desporto em Braga, como é que se explica que relação era esta que conseguiu estabelecer com a sua treinadora e que ela estabelece com os diferentes atletas para conseguir tão bons resultados? Sim, é assim. A Sameiro é uma pessoa muito, muito dedicada e gosta do que faz. Tem conhecimento porque trabalhou com os melhores atletas, com os melhores treinadores a nível nacional e a nível mundial, inclusive o professor Muniz Pereira, com quem ela aprendeu muito. Não é? Porque foi uma revolução no treino com o professor Muniz Pereira. Não trazia mais conhecimento. Mais conhecimento e com o professor Fonseca e Costa, principalmente esses dois. O professor Muniz Pereira era uma pessoa que transformou o atletismo em Portugal em resultados extraordinários. Ela tinha ali atletas, desde os Gêmeos Castro, o Lopes, o Mamed e muitos outros, que fez deles uns campeões. Portanto, e a Sameiro, ao decorrer, que antigamente era um bocado diferente, fazíamos 2 vezes ou 3 vezes estágios por ano, todos os atletas juntos, porque o Muniz Pereira fazia essa questão, era quase uma obrigação. Que diferença isso faz na muita, faz muita diferença. Neste momento essa política não existe na Federação. E isso fazia muita diferença porque os atletas treinavam juntos, aprendíamos uns com os outros, os treinadores aprendiam uns com os outros, os atletas aprendiam uns com os outros, motivavam-se muito
criavam-se grandes amizades que nos levavam a gostar cada vez mais, e estávamos ansiosos por chegar-se à altura dos estágios para convivermos com os nossos colegas. E acho que isso foi uma grande motivação, uma grande revolução para que aparecessem os resultados que apareceram no atletismo. Sim, são vários. São muitos bons resultados. Atletas que nem são tão falados, mas a verdade é que são vários. Sim, eram muitos atletas. E eu acho que foi a política que o professor Ministro Pereira implementou na Federação. Que nós sabíamos que em março havia os campeonatos do mundo, em fevereiro íamos para estágio, depois havia estágios na altura da pista, havia aqueles convívios que os laços de amizade cada vez ficavam mais fortes. Hoje em dia eu encontro colegas da minha geração que nós sentimos como uma família, nós construímos uma família. Sobretudo porque tinham, digo eu, por exemplo, no caso da Albertina, teve sempre de ter uma profissão em simultâneo, não é? Com esta dedicação à modalidade. Sim. Então, era mesmo importante essa família, julgo eu, não era? Para não se desistir, para se levar à frente. Íamos buscar motivação. Duas importâncias tão grandes na nossa vida, não é? Sim, O trabalho e o desporto também é trabalho, verdade. E então isso vem-nos buscar muita motivação, porque vimos os outros a treinar mais, também quero ser assim. E aproveitávamos os estágios para treinar mais, para subirmos de forma. Porque depois chegávamos, e cumprir as tarefas para fazer parte daquele grupo, para não perder a ligação com o grupo, não é? Sim, e depois aproveitávamos a companhia dos nossos colegas para treinar melhor, para depois chegarmos à nossa cidade e continuarmos o trabalho. Claro. Parecia que íamos buscar ali um reforço anímico, não é? E eu acho que hoje em dia isso perdeu porque... Por se ter profissionalizado tanto a modalidade, será? Não, eu acho que foi porque não há um líder como o professor Ministro Pereira, porque o Ministro Pereira disse é sim. E ele dizia assim, às 10 horas começa o treino, e quem chegasse às 10 e 1 minuto já estava a ouvir um raspanete. Portanto, nós estávamos na Aldeia das Azoteias e o treino era às 9h30, às 9h30 estávamos todos juntos. Juntávamos ali, toda a gente começava a treinar à mesma hora. Havia ali regras para cumprir. E daí os resultados aparecerem e... hoje em dia, cada treinador tem o seu grupo, faz os estágios com o seu grupo e isso deixou de existir. Deixou de existir, também os resultados já não foram os mesmos e é preciso haver disciplina, como em tudo. E eu acho que a nível nacional, na seleção, acho que falta um bocado isso. Pois, uma outra forma de... Mas falando em disciplina, temos de falar deste marco importante da sua carreira. A Albertina esteve em 3 Jogos Olímpicos. Sim. 2 vezes nos Estados Unidos. Sim, e uma em Seul. Sim. Fiquei curiosa quando li estas datas, porque pensei, como é que será sair de Braga e chegar a Seul? Lembra-se dessas primeiras sensações que teve? A primeira sensação foi em Los Angeles, em 84. Foi em 84. Desculpe não referir Los Angeles, a minha curiosidade pautou mais para a Coreia do Sul, porque é de facto muito diferente, não é? O oposto, as imagens que viu, os edifícios, a cultura, o comportamento das pessoas. Eu acho que foi tudo diferente. Para mim, Los Angeles foi diferente. Foi diferente porque os Estados Unidos é uma cultura totalmente diferente. Só a dimensão das coisas. A dimensão das coisas, a dimensão das pessoas. Sim. Fiquei assim, pronto, era uma miúda com 24 anos. 24 anos. Treinada com a Sameira Araújo? Sim, nessa altura treinada com sempre. E depois ter a oportunidade de visitar coisas que nem me passavam pela cabeça que existiam, como Hollywood, como a Disneylândia, como era o Disney,
Lá era o Em Los Disney. Angeles. Ficámos 15 dias. Bastante, dá para- Deu para conhecer. Nós fomos fazer uma visita a Hollywood, fazer uma visita à Euro Disney, foi o que vimos. Eu fiquei fascinada com a Califórnia, porque aquilo é tudo diferente. Até eu lembro-me que a coisa que me surpreendeu foi os cemitérios. Nós treinámos dentro de um cemitério. Sério? A sério. Porque ali era tudo terra batida, onde nós precisámos de correr, porque a terra é mais fofa, e nós saímos da aldeia olímpica para treinar, e então quando demos conta estávamos a treinar dentro de um cemitério. E nós ficámos muito admirados, o tipo de coisas é tudo tão diferente. E O desporto também permitiu na sua vida. permitiu na minha vida conhecer, ter esses conhecimentos, ter estas experiências, saber o quanto somos valorizados pelas pessoas, porque nós aqui, os americanos valorizam muito o desporto, muito, valorizam os atletas. E então, sabendo eles que nós éramos atletas olímpicos, eles ficavam à porta das aldeias ali só para olhar para nós. Imagino que hoje se fazem isso ao Cristiano Ronaldo, não é? As outras pessoas... mas lá a cultura deles é tão imensa que faziam isso a qualquer atleta, não é? Tive vontade de ficar lá. Não, porque eu queria, quando ia... Eu digo lá até era ir para outro sítio, porque às vezes essas viagens também nos abrem Sim, desejos, não é só horizontes, não é desejos. Sim. E, por exemplo, perceber que noutro local até poderia ser muito mais valorizada a partir do desporto, nunca passou pela sua cabeça de Braga, depois dessas experiências? Sim, nessa altura que já são 30 e muitos anos, era tudo diferente. Nós não pensávamos, eu quero ficar, não. A minha mentalidade a minha mentalidade era vir para casa e estar junto da família, claro. Percebes? Valorizávamos muito a família. Hoje em dia os jovens já pensam muito assim, olha, aqui tem melhores condições para treinar, mas também temos mais informação e percebemos que nada é tão impossível. Sim, é diferente. Na minha altura eu não tive esse pensamento, porque eu quando queria vir rápido para casa, porque éramos muito... Para contar tudo o que viu. Tudo que viu, para trazer os presentes para os sobrinhos, exato. Para trazer aquelas coisas, para contar tudo, e era aquela ansiedade de regressar ao nosso cantinho.